Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui nessa manhã para mais um devocional desvendando o verdadeiro sentido da fé. Nós hoje vamos falar sobre o pai da fé. E o texto está em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, que vai dizer: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A história de Abraão, querido, é um marco na fé cristã. Quando Deus chama Abraão, ele não recebe um mapa nem um destino definido para a sua trajetória. Recebe apenas uma promessa. Ainda assim, ele obedece e parte em direção à sua promessa, confiando plenamente no que Deus o chamou. A fé de Abraão, ela nos revela que crer não é apenas aceitar uma verdade, mas é viver essa verdade em obediência, mesmo sem que você compreenda todos os detalhes. A vida de Abraão mostra que a fé é um caminho de entrega e confiança e de perseverança. É por isso que Abraão é lembrado como o pai da fé, porque todas as prerrogativas em quais nós analisamos a fé no sentido legítimo do cristianismo, nós vemos evidenciados na vida do crente Abraão. Nós vamos observar, por intermédio de Abraão, que a fé genuína se lança na promessa. E isso aponta para obediência. Abraão não perguntou para onde, mas simplesmente, quando Deus o chamou para sair de sua terra e de sua segurança, ele caminhou rumo ao desconhecido, ouvindo e obedecendo a voz de Deus, confiando apenas naquilo que Deus lhe disse. Pois a verdadeira fé, ela não precisa ver para crer. Ela se manifesta na vida daquele que crer para poder ver acontecer a promessa que lhe foi feita. Assim, quando também o Senhor nos chama para darmos novos passos, a nossa fé, ela precisa entrar em ação, assim como a fé do crente Abraão, e nos promover a uma obediência imediata. É preciso que saiamos da zona de conforto. É preciso que nós demos o primeiro passo, confiando que Deus mostrará a nós o caminho na medida que andamos na confiança em Deus. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A obediência, ela nos faz ouvir o chamado e caminhar na direção desse chamado, crendo que a revelação, ela nos alcançará na caminhada e que durante a caminhada seremos direcionados por Deus. A fé genuína, ela espera o cumprimento da promessa. Isso aponta na vida de Abraão para confiança e perseverança. Abraão confiou e perseverou na presença de Deus, porque Abraão teve que esperar longos anos pelo filho da promessa. Lembremos de que Sara era estéril, não podia dar filhos a Abraão. E além do mais, Abraão e Sara já estavam passados de dias. Do ponto de vista racional, do ponto de vista humano, seria impossível que eles pudessem conceber um filho e ainda mais se tornarem uma grande nação, se tornarem um povo numeroso,
como Deus assim prometeu a Abraão. Foram longos dias de espera, longos anos pelo filho da promessa. Mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário, ele manteve o seu olhar em Deus e creu. A verdadeira fé não se apressa, pois confia que o tempo está no controle de Deus e que Deus vai fazer tudo no tempo perfeito de sua vontade. Muitas vezes Deus nos ensina a esperar para fortalecer o nosso coração, amadurecer a nossa confiança. Quem crê não desiste, apenas descansa, sabendo que Deus é fiel. E tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Hebreus capítulo 6, verso 15. A fé genuína, querido, sabe que tudo está no controle de Deus. Deus acima de tudo. O maior teste de fé que Abraão ele teve que enfrentar foi quando nasceu Isaque, que era o filho da promessa. Deus lhe pediu Isaque em sacrifício. Mesmo sem entender, Abraão, ele se propôs no coração a entregar o seu filho amado para Deus, porque no seu coração ele sabia que Deus era poderoso para recebê-lo, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, para trazê-lo de volta. Abraão creu. O capítulo 22 de Gênesis é um capítulo lindo, querido, que nos mostra a fé de Abraão ao entregar Isaque. Quando Abraão chega aos pés do monte, ele diz àqueles que o acompanhavam na trajetória: fique aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. O tempo todo ele cria que Isaque iria retornar com ele após o sacrifício. A fé madura conhece que Deus é maior que as promessas. E quando amamos o doador mais do que o dom, ele nos dá aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Essa fé, ela coloca o Senhor no trono do nosso coração, acima dos nossos desejos, acima de qualquer vontade, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, sendo provado. Hebreus capítulo 11, versículo de número 17. Essas prerrogativas, querido, fazem de Abraão o pai da fé. Obediência, confiança, perseverança e entrega total. Esses elementos tornaram Abraão o nome de fé, o exemplo de fé. Ele não apenas creu, ele viveu pela fé. Que a história de Abraão possa nos inspirar a manifestar essa fé genuína, essa fé que conduz à obediência, essa fé que nos faz perseverar confiando em Deus, essa fé que faz com que nós colocamos Deus acima de tudo em nossa vida. Que eu e você, querido, nós possamos orar a Deus e pedir a Ele que Ele manifeste essa fé, que Ele desperte essa fé em nós, para que assim como Abraão, nós possamos obedecer, confiar e receber os milagres que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Lembrando, deixa aí aquele seu like, a sua curtida para o engajamento. Nos ajude a divulgar essa palavra, compartilhando, para que ela possa alcançar mais corações e mais pessoas possam chegar ao entendimento da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe e te dê um dia abençoado em nome de Jesus.